precisamos elevar a nossa mente e não abaixar o nosso raciocínio. Precisamos enxergar o que é abstrato e não enxergar apenas a aparência. A nossa mente foi treinada por anos para enxergar o que os nossos olhos terrenos veem. Então, o nosso pensar certamente será terreno também. Entretanto, Deus, que tem os olhos espirituais, vê as coisas espirituais e Ele vê o abstrato que os nossos olhos carnais não conseguem contemplar. Precisamos contemplar o espiritual e o abstrato. Por isso, precisamos os olhos de Deus para enxergarmos como Ele consegue enxergar. Os olhos carnais enxergam uma realidade terrena. Entre mentes, os olhos espirituais enxergam uma realidade espiritual. As virtudes são sempre boas porque vêm de Deus. São atributos dele. E sendo o Senhor espiritual, então seus atributos são espirituais. E sendo os atributos espirituais, então as virtudes também são espirituais. Contudo, apenas enxergamos essas virtudes dentro da realidade espiritual. E como mencionei, para enxergarmos a realidade espiritual, precisaremos dos nossos olhos espirituais. Quem enxerga essa realidade espiritual tem a mente elevadíssima. Observe. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. No texto mencionado, Deus claramente exemplificou a distância qualitativa entre enxergar a realidade espiritual e enxergar a realidade terrena. E por realidade espiritual não me refiro aos anjos, senão às virtudes. Sabe quando você não sabe por onde ir ou para onde caminhar? Então você resolve ir e seguir a quem sim sabe. Pois bem, Jesus sabe esse caminho e Ele pode nos mostrar essa realidade espiritual. Jesus é os nossos olhos espirituais. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Que Deus continue nos abençoando.